TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Está entrando no ar mais um programa do Núcleo de Jornalismo da TVC Rio, canal 6 da NET, onde nós vamos hoje bater um papo com o nosso companheiro de direção da TV e também jornalista Moisés Correia sobre os acontecimentos dos últimos 10 dias no nosso país. Nós tivemos várias emoções tristes, emoções de apreensão, emoção de incerteza do que vai ser o futuro. Os últimos acontecimentos que mexeram com a conjuntura do nosso país e do nosso estado. A execução da vereadora Marielle Franco e o seu motorista, o julgamento no STF sobre o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o agendamento da votação na 4ª região do STF, lá em Curitiba, sobre os recursos também da defesa do ex-presidente Lula. Esses 3 elementos citados estão mexendo com os ânimos e com a conjuntura no nosso país. Meu querido Moisés, é um prazer de novo nós estarmos aqui comentando os acontecimentos na conjuntura brasileira. Gostaríamos de estar debatendo mais coisas alegres, né? Coisas positivas, mas faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano de jornalista também aqui no nosso país. Como é que você está vendo aí esse desdobramento, essa conjuntura que está cada vez mais ficando indefinida? Olha, Madureira, primeiro é um prazer estar aqui novamente com você nesse debate. Vamos acabar transformando isso numa coisa assim, periódica mesmo, né? Eu acho o seguinte, eu acho que você citou 3. Um deles estava esperado, que era a análise dos embargos lá do Lula no STF, certo? STF do Tribunal Federal da 4ª região, lá em Porto Alegre, que está marcado para o dia 26, né? 26 de março. Isso já estava mais ou menos esperado, que era nesse prazo. O acontecimento aí realmente muito triste foi a execução da vereadora Marielle e do seu motorista Anderson. Isso realmente não pode de maneira nenhuma acontecer e tem que se levantar, como a sociedade está se levantando, certo? Sua indignação sobre esse acontecimento. E aí nós vamos analisar aí, certo? Por que está tão lenta essa investigação. E eu acho que tem uma boa notícia aí no meio dessa situação bem triste, que é uma certa reação que eu já estou sentindo no Supremo Tribunal Federal contra essa atitude vinda principalmente da República de Curitiba, no sentido de que se resolve as coisas passando por cima das leis, passando por cima do Estado de Direito, e que é a análise do habeas corpus do presidente Lula. Então, eu acho que é claro que ainda há uma indefinição, como você aí registrou, mas eu acho que aí começa a ficar mais nítido, né, do ponto de vista aí da política, das eleições e tal, esse comportamento do Supremo Tribunal Federal, que nós sabemos, aqui nós estamos gravando logo após o Supremo Tribunal Federal ter decidido acolher a discussão sobre o habeas corpus do Lula 7-4. Isso demonstra, podemos queimar a língua, claro, porque não sabemos o que vai acontecer no dia 4, mas pelo menos até o dia 4 de abril, o Lula tem um salvo-conduto do Supremo para que não seja executada a sentença que ele tem lá contra ele de 12 anos. Isso é uma vitória, porque representa uma mudança, certo? Quer dizer, nesse diapasão que vinha sendo conduzido o país, principalmente dirigido pela mídia, e em particular a Rede Globo, que já tinha definido qual era o local onde o Lula seria preso,
como é que ficaria, seria logo depois da segunda-feira, dia 26, eles chegaram a fazer reportagem e tal, até indicando um batalhão do Exército, um prédio do Exército onde ele ficaria e tal. Então, acho que essa definição do Supremo representa uma reação, na minha opinião. Vamos mexer nesse caldeirão, vamos juntar, evidentemente fazendo uma análise de corte político. A execução da vereadora já tem fortes indícios que a gente pode, pelo menos, dizer que uma hipótese ela já vai tendo mais força, que a ação ela foi uma ação feita por profissionais. Não estou discutindo aqui quem são os profissionais, mas está ficando claro, cada vez mais claro, que a ação foi meticulosamente planejada. A agenda, onde estava, controle da agenda, circulação, munição restrita, arma restrita, veículo clonado, tudo vai apontando que já se pode, pelo menos, levantar uma hipótese de que a ação ela foi meticulosamente planejada. Típica de quem está, não é uma vingança, não é um roubo, não é um mero assassinato, não, ali foi uma ação pensada, planejada e que tem recado claro. Primeira pergunta dentro desse contexto, juntando. No meu modo de ver, quem perde politicamente é a intervenção militar no Rio de Janeiro, porque ela fica no canto do ringue. Se ela veio para combater a insegurança, a violência, ela tem agora a obrigação de encontrar os executores e os mandantes. É a intervenção que está em xeque. É a intervenção que fica em xeque numa situação como essa. Essa é uma parte do caldeirão político, né? A outra parte do caldeirão político é essa virada de jogo no Supremo, como você bem falou. Admite a possibilidade da discussão e também já fica estabelecido que até o dia... Uma nova discussão, né, dia 4. Até dia 4 de abril, Lula não pode ser preso, ou melhor, quem estiver envolvido nesta situação e que está com a prisão iminente, então poderá ser preso. Então vale para todo mundo. Vale só para o Lula? Só para o Lula, porque é o habeas corpus específico. Então, essa questão da votação do Supremo. Segunda-feira, quando vier a quarta região do STF, a tendência é lá eles continuarem na mesma batida, nega o recurso da defesa, diz que vai ser preso e vai aguardar aí o 4 de abril. Mas dentro desse contexto, veja, um caldeirão que tem um claro recado para a intervenção, mas que tem um efeito colateral que foi a mobilização popular, o clamor popular, chama o povo de volta para a rua, infelizmente em torno da morte da vereadora Marielle, mas cria um ambiente político de colocar no canto do ringue esses setores mais reacionários e mais fascistas da sociedade brasileira. Day after. Olha, antes de falar para frente, vamos analisar esse quadro que você aí colocou. Eu acho que nós ainda não temos aí uma dimensão total do que representou esses dois movimentos, né? A intervenção e o assassinato brutal da vereadora. Por quê? Porque são duas coisas que há muito tempo não tinha no país. Uma intervenção em Estado, eu acho que teve um outro caso aí, mas são coisas muito específicas, certo? Essa intervenção no Rio, colocando no centro da atuação tal o Exército, etc., é uma coisa que nós podemos dizer que desde os momentos mais antes da redemocratização, isso não era uma coisa... Certo? Todos os governos sempre resistiram a fazer intervenção, porque isso representa um reconhecimento, né, ou um atestado de que a democracia,
os segmentos que foram eleitos, então não consegue resolver, porque são 3 poderes, né? Tem um poder executivo, tem um poder legislativo e tem um poder judiciário no Estado. Então você intervém, claro que essa intervenção, a ideia é passar uma visão diferente, porque é uma intervenção só na área de segurança, mas a gente sabe que o governo do Pezão foi para o espaço, né? O Pezão não tem nenhuma autoridade, certo, para fazer nada no Estado, certo? Então, e ao mesmo tempo você ter o primeiro crime político, porque o que não está sendo analisado pela mídia, que está tentando dar uma tônica e um discurso sobre o que aconteceu com a vereadora, é que foi um crime político, certo? Não tem comparação com os outros vereadores. A TV Globo fez uma reportagem aí, dizendo, 15 políticos, foram assassinados, tentando diminuir o impacto. Exatamente, aqui não tem nada a ver. A gente sabe que em Magé, não sei aonde, na Baixada, tem vários crimes, mas ali são coisas de grupos que estão disputando, ou até o cara entrou na outra área, não sei o quê. Não tem essa conotação de Marielle, da morte da Marielle, porque a Marielle tinha uma atuação política, certo? Que mexia com interesse, mexia com setores, mexia com preconceitos, etc. e tal. Eu acho que tem a ver com a intervenção, como você falou. Eu acho que o principal, quem está no banco dos réus, principalmente, é a intervenção. Porque foi um desafio para a intervenção. Você tem uma intervenção que seria, em tese, a situação ótima, considerada, porque a situação está ruim, então a gente traz os tanques, traz não sei quem, né? E aí o cara comete uma coisa que não... Qual foi o último crime político? Eu, na minha cabeça, lembro das bombas na ABI, das bombas no gabinete do Antônio Carlos, do vereador, bombas em bancas, jornal e tal, que tinha a ver com essa situação de posição política, de opinião, de defender ideologias e tal, etc. Aí, depois disso, teve o quê? Os crimes que a gente considera político e tal, contra o pessoal da reforma agrária, né? Aqueles massacres que aconteceram e tal, que eu acho que dá para a gente caracterizar como política, porque os caras estavam contra a mobilização popular e tal, etc. Mas nas capitais, nos principais centros, isso não é uma coisa inédita, certo? O cara executar um representante, certo, da população, 46 mil votos, etc., assim, à luz do dia, etc., tal, com uma trama, como você falou. Então, agora, o que eu acho que nesse ponto aí é um desafio para a intervenção. Então, eu acho que está demorando muito. E me parece que eles inicialmente botaram muito pouca energia no assunto. Tanto é que agora há pouco, há 2 dias atrás, eles botaram mais 4 procuradores. E agora voltaram à Câmara, foram à Câmara para ouvir as pessoas. A gente vê em filme, vê em outros países e tal, que a questão do tempo é fundamental para você descobrir algum assassino. Descobrir ou não, né? Descobrir ou não. Se você... você vai para pegar as informações e impedir que haja arrumação de novo, né? Mesmo nos outros lugares, apagar coisas, etc. Você depois de 7 dias vai na Câmara ouvir mais pessoas e tal, por que tanto tempo? Inclusive, em situações dessas, não tem negócio de domingo, sábado. A investigação tem que seguir adiante. Então, me parece aí que tem uma certa... não diria... É claro que toda a investigação... Morosidade. Toda a investigação tem que ter cuidado. Você não pode sair atirando aí, como aconteceu muito no Mensalão, na Lava Jato. O cara primeiro esculhambava com a pessoa, depois, o que aconteceu mesmo? O que houve e tal? E até várias conclusões foram descartadas e tal, porque estavam erradas, certo? Agora, eu acho que eles precisam jogar mais energia e tal. Agora, a questão fundamental, que eu acho que você resgatou bem, é o seguinte, que eles provavelmente não esperavam a reação. E essa mobilização popular, e essa mobilização da cidadania em defesa do Estado Democrático, da vida, da exigência de resolução, de descobrir quem foi, quem matou Marielle e Anderson. Essa pergunta não quer calar e não vai deixar ninguém voltar para casa sem essa resposta. Essa pergunta tem o mesmo tamanho daquela pergunta alguns anos atrás. Quem matou Amarildo? Isso, quem matou Amarildo. E o Amarildo repercutiu
E exatamente porque já se tinha a experiência do Amarildo, a repercussão foi muito maior, porque no exterior está havendo mobilização, certo? Todo segmento estão pressionando, etc. Tal. Então, eu acho que, primeiro, tem que manter a mobilização. E, certamente, com a população na rua, isso vai ter interferência eleitoral, política e tal, que é uma dimensão ainda não totalmente... conseguir ter a dimensão total do que isso vai representar, porque, obviamente, essa luta tem que continuar. Há pouco tempo fez 7 dias, inclusive a TV comunitária está fazendo uma cobertura, né? Fez a primeira manifestação, colocou um clipe agora sobre a última manifestação dos 7 dias e vai continuar. Então, acho que isso é fundamental. A repercussão do outro aspecto, que é do Lula, me parece que tem uma mudança mais profunda, certo? Na conjuntura, porque a Lava Jato já de algum tempo vem fazendo uma certa água, certo? Porque saiu ali do âmbito de que um sujeito, que é o Moro, encaminha a investigação, decide todas as coisas e depois condena o cara. É um cara que faz a instrução e faz a condenação. Isso é um erro do nosso sistema de processo penal, certo? Agora, foi por uma coisa que tem que ter uma componente aí. Já pode se pelo menos indicar, né? Não de forma conclusiva, mas indicar que o movimento golpista ele começa a dar sinais de esgotamento, porque veja, não sei se a palavra certa seria esgotamento, mas de enfraquecimento, porque veja, os golpistas, eles precisam concluir o seu ciclo. O que é a conclusão do ciclo? Afastaram Dilma, querem prender Lula de qualquer jeito, mas para quê? Para entregar o poder de novo ao pensamento progressista, às organizações progressistas, ao próprio PT, ao próprio Lula, seja lá quem for o candidato. O movimento final, a consequência final do movimento golpista será qual seria o termo mais adequado, justo, aceitar a derrota no STF e interromper o ciclo golpista? Eu já comentei aqui, e agora a gente pode ficar mais liberado, né? Que esse negócio de aceitar ou vou deixar, e tal, isso, na luta política, isso pode servir como um argumento, né? E tal, etc., mas assim, meio pejorativo, um pouco pejorativo. Porque não existe aceitar. É claro que as forças políticas, todas elas, têm um objetivo em todo o processo, em toda a luta, e aí a sociologia, os sociólogos, os cientistas políticos, etc., pode fazer análise bem mais detalhada, você separa um aspecto e aproveita para analisar, como o médico faz e tal, mas a vida da luta política, né, a vida real, é um pouco diferente. Todo mundo entra com uma posição, mas não sabe se aquela posição vai ser o vetor resultante. Porque eu uso muito a questão de vetores, né, porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro, o que vai sair? Aquele vetor que tiver mais força vai conseguir conduzir a resultante. E nunca vai ser exatamente aquela que se propôs. Mesmo numa luta política tipo golpe, né? Assim, com tanque na rua, etc., sempre tem baixa do lado de cá, porque o cara não entrou achando que ia perder parte da energia e da força e tal. Então, o que eu acho é o seguinte: realmente há um enfraquecimento, houve uma reação da sociedade. Então, a reação da sociedade no sentido da defesa da democracia, do Estado de Direito, da lei, da Constituinte de 88, da Constituição e tal, a luta é renhida, teve várias baixas, né, lá desde o mensalão e tal, etc., e a luta continuou. Aí veio a Lava Jato e a Lava Jato já não é mais unanimidade. A Lava Jato já não dita as normas. Por quê? Porque ela foi muito longe demais na negação do que é o estabelecido na lei. Então, eu acho que tem o caso do Taca Duran, que não se falou mais, certo? O cara que disse que foi procurado por um amigo do Moro para
vender a negociação dele, que ele ganharia 5 milhões de dólares e tal, etc. Certo? E para ele ficar quieto, etc., que ele acabou indo para a Espanha, tá lá na Espanha e tal, etc. E outras medidas do governo, outras medidas da Lava Jato também, e eles estão dizendo agora que a única salvação da Lava Jato é prender as pessoas depois da segunda instância, é negar a Constituição. Então, aí eu acho que já tem um pecado mortal, um pecado original, porque se uma atitude que tenta sanear, que diz que quer acabar com a corrupção, mudar o país, etc., tem que passar por cima da lei, da Constituição, que foi votado, que teve a maior mobilização do país, esse troço já começa errado. Certo? Então, se você quer prender, não tem mais o direito à presunção da inocência, então vamos mudar a Constituição, vamos discutir isso. Eu acho que vai ser derrotado quem sugerir isso, tanto é que eles não querem sugerir. Eles querem fazer um negócio meio no tapetão. Junta uma maioria de 6 no Supremo, aí decide, e aí não quer mais botar em votação, fica numa enrolação para poder resolver um problema político, porque não pode querer resolver o problema político usando o aspecto jurídico apenas, certo? E principalmente contra a lei. Então, eu acho que, nesse sentido, eu concordo com você que qual é o problema também? Os caras, os golpistas, né? Ele vem a eleição, entendeu? O calendário estava apertado. Então, a coisa também não podia ser feita do jeito... Então, eles tentaram dizer que a economia estava... Fizeram a propaganda aí dos últimos dados e tal, agora deram uma queda, aí tiveram uma queda. Não, é o mês de janeiro, então, certo? E veio o lado político, porque não dá para fugir disso, da eleição. O presidente da Câmara é candidato, ou quer tirar uma casquinha aí da eleição. Alguma coisa ele é candidato. O presidente da Câmara é de um partido que na última eleição tinha acabado. Eles estavam pensando em unir com outros partidos, tentaram se unir com outros partidos. Deu uma ressuscitada. Aí, lá na polêmica lá do ex-presidente da Câmara, que está preso, certo? Do Eduardo Cunha, Esse ninguém fala nada. Ele surgiu e assumiu a presidência. Então, agora, o Temer diz que quer ser candidato, então o cara quer ser candidato e vai ter atitude de suspender a eleição, é meio estranho. Então, há um quadro que ainda está muito confuso na cabeça dos segmentos, né? Que está todo mundo... Agora, o que eu acho que a gente tinha que olhar é para o nosso lado, que é da mobilização popular. Então, a mobilização popular é que está na alta agora, no caso específico, na cobrança da prisão e da descoberta de quem matou a Marielle e o motorista Anderson. Então, nós que estamos na ofensiva. Porque antes se falava muito do conservadorismo, da candidatura conservadora aí, de um ex-capitão, etc. e tal, que fala muita bobagem na televisão. E você viu que o cara parece que deu uma estagnada. Os próprios canais, os próprios meios de comunicação começaram a desidratá-lo, né? Assim, começaram a desmontar, não é você, você viu o que eu acho momento. Isso, o que é importante é assim, o movimento popular, a mobilização, certo? Continua, agora até com mais fôlego diante dessa luta, porque tem que exigir mesmo, as pessoas sabem que elas precisam se mobilizar, porque senão não vai ser descoberto quem matou a Marielle e o Anderson. Então, nós estamos, do ponto de vista político, a gente é que está na mobilização, e do ponto de vista da questão da prisão ou não do Lula, teve aí um revés do lado do time de lá, certo? Que o Lula tem um salvo-conduto até o dia 4, e a tendência do Supremo, eu fiquei surpreso com 2 votos, que é o do Alexandre e da Weber, certo? 5 estaria garantido, precisaria de mais um voto. E por essa votação de aceitar a discussão, me parece que vamos ter maioria aí. A gente, quando o programa for ao ar, nós já teremos o resultado consolidado no STF e algumas outras... Não, o resultado consolidado de admitir já está admitido, já acabou a sessão.
abrir a discussão. Isso, né? 7-4. Então, quando aqui for ao ar, a gente já vai estar sobre esse quadro já consolidado. E a partir daí, outros desdobramentos. Eu sei que você sempre gosta de apresentar, como assim, reafirmar o tempo todo essa questão de que a mobilização popular é fundamental. Isso eu também assino embaixo, é mobilizar, botar a sociedade na rua para defender a democracia, o Estado Democrático de Direito, defender que as eleições aconteçam, que as eleições existam. E depois a gente faz um breve comentário aqui sobre o que o Facebook está fazendo agora. O dono do Facebook, eles agora estão fazendo internamente um controle contra notícias falsas, né? Para não ter o fake news, aquela coisa toda. Vamos entrar nisso. Né? Então, vamos entrar nisso. E também a introdução da impressão do voto na urna eletrônica. Esta eleição de 2018, o voto será impresso. O eleitor vai lá, vota e vai receber. Mas parece que uma fração, não? Não, agora é geral. Foi aprovado geral. Já tem recurso. O que antes dizia que não tem recurso nenhum, que era muito caro, agora está bancado. Vai entregar o comprovante. Mas eu não quero desviar o foco aqui. Vamos tratar disso, mas não quero desviar o foco. O que eu quero chamar a atenção? Fazer o papel do advogado diabo. Fazer o papel do advogado diabo. Né? Tem que ali enfiar o dedinho e tal, esse negócio todo. Veja, os golpistas levantam a bandeira de que é preciso limpar a política brasileira. Né? O discurso é de limpar. O discurso é de combater a corrupção. O discurso é de que todo político corrupto tem que ser preso, sair da política. Essa é a bandeira. Né? Esses setores reacionários usam a bandeira da corrupção como seu principal instrumento de mobilização, catalisação dentro da sociedade para atingir seus objetivos políticos. Então, veja, para isso foi instrumentalizado o Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, STF, Executivo, Legislativo, ou seja, a máquina uma parcela da máquina da República Brasileira foi movimentada para buscar um resultado que não se encerra em prender o Lula, derrubar a Dilma. Isso faz parte do movimento. É evidente que esse movimento se encerra na possibilidade de se estabelecer um novo poder na República Brasileira, né? Uma nova cara. Basta você pegar o discurso do ministro Barroso, todo lugar que ele faz, o discurso dele é esse. É pautado no comportamento ético, moral, refundação da República, e você vê esse discurso sendo reproduzido por outras instâncias. Então, há um movimento articulado no Brasil de conteúdo reacionário, de conteúdo moralista e ético. Não estou discutindo se é falso ou não, mas moralista e ético. Existe esse movimento. Esse movimento ganhou força e agora está naquela seguinte situação. Uma decisão do STF pode pôr por terra todo esse movimento feito agora. Um primeiro movimento, uma primeira decisão já balança. Foi a decisão de abrir a discussão no Supremo. O outro passo é o Supremo aceitar o mérito. Isso seria uma derrota acachapante neste movimento reacionário, conservador, de trilhar por este caminho. Neste contexto, é preciso produzir saídas. Não vai bastar derrotar lá e pronto, tem que se produzir saídas, né? A defesa do Lula ser candidato, beleza, esse é o discurso, é a mobilização, o Lula tem direito de ser candidato. Mas a pergunta é o seguinte: expectativa de vitória, expectativa de poder, como é que fica? Até onde essas decisões
são a antessala dessa expectativa de poder? Olha, certamente que, não sei se é a antessala, mas pode ser a anti-antessala, né? Mas que está no mesmo campo e vai ter interferência, com certeza. O que está sendo debatido agora vai interferir aí, porque a luta política é assim, né? Você não tinha o episódio Marielle, né? Não estava isso definido, não tinha nada. Então entra um outro aspecto da luta política que precisa de ser travado e está sendo bem travada, que é a mobilização e a colocar no canto do ringue, certo? Os autores desse assassinato brutal e os mandantes, quem é que está por trás, qual é o interesse que está movendo isso, etc. Qual é a perspectiva e tal? Olha, eu trabalho com o seguinte, vai ter eleição, certo? Porque eu acho essa ideia. O Mino Carta fez um editorial aí na Carta Capital, dizendo que é para não ter eleição, certo? O negócio da morte da Marielle, etc. e tal. E o Paulo Henrique Amorim divulgou isso também, etc. e tal. Eu acho que não, eu acho que vai ter eleição, porque exatamente a sociedade não vai aceitar essa outra tese. E aí eu não sei se eles estão querendo apostar numa alternativa que eles vão perder totalmente a possibilidade de estarem juntos, porque seria uma situação mais onde a mobilização teria uma atitude e uma performance central, podendo descambar para outro tipo de ações mais que leve à violência, etc. e tal. Porque nos Estados Unidos, né, a Constituição dos Estados Unidos permite a rebelião, né, permite a insurgência. No Brasil, não? No Brasil, não. Mas a história já demonstrou que se você põe no canto certo, você tira todos os direitos e tal, e não dá alternativa, é aquela clássica comparação com o gato, né? Você encosta ele no canto da parede, você pode contar que ele vem para cima de você. Ele pode não te derrubar, você pode até destruí-lo, etc. Mas que ele vai vir para cima. Então, eu quero saber se esses caras e tal que planejariam isso, estariam dispostos a esse tipo de coisa, né? Porque várias vezes na história do Brasil não se acreditou na mobilização, não se acreditou que era possível outra atitude e tal, e depois. Então, quem está planejando tem que pensar isso. Eu penso que no nosso campo, certo, é aprofundar esse movimento de mobilização e de juízo entre as forças, certo? Eu acho que aí também tem que ter uma consciência política que às vezes não se alcança, né? Mas precisa de ter consciência, porque diante desse quadro, a palavra é unidade das forças do campo progressista, do campo da esquerda, etc. Eu não sei se alguém está trabalhando isso, que eu não pertenço a nenhum dos partidos, então não sei se estão trabalhando, mas eu, como minha opinião de cidadão e de jornalista, que eu acho que tem que trabalhar nesse sentido, certo? A eleição em si, todo movimento recente, né, não tão recente, porque a Lava Jato já fez 4 anos, não foi? Então, antes e tal, há uns 7 anos, sei lá, a questão era destruir a possibilidade de ter governos populares, certo? O primeiro intento, que foi o Mensalão, não conseguiu. O segundo conseguiu tangencialmente, né? E conseguiu parar o que estava aí, que era o da Dilma, certo? O que você chama, mas eles estavam trabalhando com outras alternativas. A alternativa era tirar o Lula da do disputa, jogo, da cena. E tirar não só o Lula, porque eu não sei se o Lula vai ser realmente candidato, certo? Porque o Lula já tem quantos anos? 70 e poucos anos. Se ele não for candidato agora... Está enfrentando... Então é o seguinte, e se você... Eu acho que tem que manter tudo como está sendo encaminhado, porque o importante é botar a luta política para a massa, para o povo, etc. Tal. Certo? E aí, demonstrar que há uma perseguição e que nós não podemos aceitar isso.
Se o Lula não puder, nós vamos ter que botar um outro que vai representar esse campo. Então, eu acho que isso faz parte da luta política. Se o Lula vai para a cédula, que no caso não é cédula, é lá dentro da máquina, etc., também é uma questão, seria bom que fosse, mesmo que depois tivesse que tirar. E tal. Por quê? Porque o importante é travar a luta e conduzir a votação, certo? Foi votado a Dilma, depois foi votado o Haddad, que ninguém esperava em São Paulo, se lembra? Também não se esperava, se conseguiu eleger e tal. Então, a questão é manter o projeto popular, certo? De um governo que representa com mais possibilidade de representar a população de uma forma total. Eu não assino embaixo sobre tudo que o governo Lula fez, nem com o governo da Dilma. Acho, inclusive, que tem muita coisa que estava faltando. Mas isso não foi pelos erros do governo, não foi porque tinha que enquadrar a mídia, que nego derrubou a Dilma, certo? Porque a Dilma não estava enquadrando mídia nenhuma, nem a mídia dela, que era a TV Brasil, que ela podia ter uma influência e tal, etc. Mas pelo que ela tinha de coisas que vinculavam ao povo, os projetos do Bolsa Família, do ProUni, do Médico do Serviço, todos esses programas aí populares que trouxe o povo mais para a cena econômica, trouxe o povo mais para a cena da educação, etc. e tal, que muitos segmentos não aceitam porque tem uma visão escravocrata, acha que isso está tirando os filhos dele da universidade, etc., que é uma visão elitista, e que isso é o negócio das empregadas domésticas, né, dos profissionais que trabalham em casa, etc., que aquela também deixou muito segmento aí, não dá. Porque eu acho que eles estavam pensando assim, o que vai vir mais? Então, eram 16 anos, 4 governos tinham 16 anos. Foi abortado aí, acho que no 13º, sei lá. Então, é o seguinte, o que viria? Não, minto, 4 vezes 4 é 16. Seria 16 anos ao todo. E o que vai vir nos próximos 4? Será que eles vão ficar no poder, etc. Tal? Então, eles podem ter pensado como nos Estados Unidos, porque o que vinha ganhando eram os democratas. Eles já estavam certos que seriam derrotados. Então, está mostrado agora que eles fizeram mais ou menos essas manobras que fizeram aqui, de outra qualidade, mas, certo? Eles usaram falsas notícias, eles usaram roubo de dados, eles usaram e tal, para poder detonar lá a Hillary Clinton. Não, dizem que o Putin ajudou. Eu não sei se a União Soviética ajudou, mas aqui ficou no lugar da União Soviética, a Rússia, certo? Ajudou e tal, etc. Isso não está. O que está, parece que claro, é que havia um segmento lá, certo, que fora da lei, que ajudou na eleição do Trump, certo? E que o Trump trabalhou e deu mais 50 milhões de dólares. Só que nesse seu raciocínio, só para lembrar quem está em casa, ontem foi noticiado que no Peru, o presidente da República do Peru renunciou às vésperas da votação do impeachment, lá no Congresso peruano, em função das relações espúrias com o Odebrecht. Eu acho que a maneira como o noticiário foi dado foi para tentar interferir aqui. Exatamente. Porque não foi a Odebrecht, o caso específico não foi da Odebrecht. O caso todo contra esse presidente aí eram as denúncias que surgiram com a Odebrecht e tal, etc. Mas o caso específico lá que houve, gravações, é que para o segundo pedido de impeachment, ele negociou com os parlamentares. Ele negociou para dar grana e tal, etc. E gravaram lá. Então o escândalo ficou tal. A base fundamental era da relação com a empreiteira. Mas especificamente foi que ele também fez acordo com o Fujimori, né? O Fujimori, mesmo sendo o segmento estava fora do poder, tinha ido para o exterior e tal, os filhos dele estavam lá fazendo política e os conservadores. Não, e o mais engraçado disso é que é o seguinte, a filha do Fujimori era quem fazia oposição ao presidente eleito. E quem ajudou o presidente eleito para não cair da primeira vez é o irmão dela, também filho do Fujimori. Ou seja, a família do Fujimori está do lado e está do outro. Está muito parecido com um caso que a gente conhece aqui, né, no Brasil, né? É verdade, é verdade. Então, veja bem, não dá para a gente definir um quadro assim, do que vai acontecer para frente, etc. Eu acho que dá para a gente perceber quais os caminhos que eu acho que devemos perseguir, certo? Eu acho que isso que é importante.
porque ninguém tem bola de cristal, né? E a luta política acontece, ela segue, às vezes, caminhos que nenhum analista tem como controlar. Então, primeiro, continuar na mobilização, intensificar a mobilização. Segundo, ampliar a unidade, trabalhar a unidade, discutir a unidade, procurar fórmulas de romper as diferenças e tal, dentro do objetivo maior, que é o cenário onde o povo possa se expressar. Porque, no fundo, o que o nego não quer é que o povo se expresse. Ele pode se expressar no momento com Lula, no outro momento, como é o nome da moça lá do Rio Grande do Sul, a candidata? Manuela Dávila. A Manuela Dávila. Pode se expressar, será, com o Freixo, pode se expressar com outro segmento, o Ciro Gomes, né, quer dizer, do campo, etc. Tal. Eu acho que isso aí é uma questão que os partidos vão resolver. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que é importante manter a luta para que o campo popular possa se expressar de forma integral e não seja manipulado, mais uma vez, por governos que só, como o Dória lá em São Paulo, né? Na eleição, fala, e depois é só ferro na Mas população. parece que o Dória está ganhando a queda de braço lá em São Paulo para ser o candidato a presidente, né? Olha, a última notícia deles, aí, pelo menos o PSDB deu tudo na mão do Alckmin. Para ver o seguinte, se você não subir, certo? Nós vamos para ele. Aí vamos para outro. Dória. Exatamente. E falando aqui do Rio de Janeiro, porque não tem jeito, a gente tem que trocar uma ideia sobre esse bololô que está o Rio de Janeiro. Porque, veja... Não, antes disso, me permita, falando de São Paulo, só para terminar isso aí, porque é o seguinte, parece que agora a Operação Lava Jato está indo para cima do PSDB, do tal de um cara que tem um sobrenome, não sei o que, Preto, né? Que é um cara que parece que era um operador e tal, isso, etc. Isso. Então... Inclusive, eles anunciaram que vão concentrar em São Paulo. Então, que a Lava Jato vai será que isso pode Paulo. ter alguma coisa a ver com Dória? Concentra lá, vai sobrar para o Alckmin. E aí para o Dória vir como... Porque o Dória tirou fotos, deu prêmio ao Moro, vocês sabem disso. Então, isso pode estar sendo alguma coisa... Porque, como a gente sabe, essa Operação Lava Jato, e por isso a crítica, pelo menos que eu faço e tal, ela... sim, combater a corrupção. Todo mundo é a favor de combater a corrupção. A Dilma fez vários. Todas essas armas que eles estão usando aí foram feitas pelos governos populares. Certo, os governos populares. Então, não havia nenhuma predisposição contra, não vamos combater a corrupção e tal. Agora, destruir os empregos, destruir a engenharia nacional, entregar os bens nacionais como Alcântara, como petróleo, como Amazônia, abrir para o exército americano, certo? Quer dizer, a Embraer já é particular, né? Mas a Embraer é nacional, é para desnacionalizar e tal. Exatamente. Essas coisas, não, isso aí não podia. E também ter uma política jurídica, né, dirigida a um grupo só, porque isso fere a democracia, certo? Será que eles topam? Vamos tirar todos os políticos que já se lançaram candidato? Eu nunca me lancei, não. Eu fui um pré-candidato em Recife em 1980, certo? Mas eu fui pré-candidato como Ulisses Guimarães, tal, porque eles acabaram com a eleição, a ditadura acabou com a eleição de vereador, né? A gente se lançou lá e tal. Mas vamos dizer, será que eles topam? Vamos tirar todos os políticos que apareceram, mesmo os bons, e vamos fazer uma constituinte para limpar a área geral, mudar tudo. A constituinte aberta e tal. Será que eles topam? Eles não topam. Eles não topam, né? Quando a Dilma falou que então vamos fazer a constituinte depois das primeiras manifestações de 2013, logo eles... não quer. Então, eles querem controlar o processo político e, por dentro, dominar e mudar, certo? Os setores populares de estarem no governo. Então, isso nós não vamos deixar. A gente pode perder. Se perder, faz parte da luta. Isso, né? Todos nós lutamos tanto e perdemos muito, ganhamos outros. Então, desse contexto aí, vamos falar um pouquinho aqui do Rio de Janeiro, porque aqui, então, se nacionalmente fica uma indefinição, aqui no estado do Rio de Janeiro é que está mais indefinido ainda, né? Só nessa semana aí, o que ocorre? Com o fato da execução da vereadora, criou-se um ambiente político de buscar uma unidade em torno de Marcelo Freixo,
para ser candidato a governador com apoio do PT, com apoio do PCdoB. E aí está um bate-boca nas redes sociais, se o PSOL aceita, se o PSOL não aceita, porque o PSOL é isso, porque é mentira, ninguém falou isso. O fato concreto é que a mobilização popular, assim como influencia nacionalmente, está influenciando aqui no Estado também para buscar uma alternativa progressista que una os segmentos progressistas do Rio de Janeiro para a eleição aqui no governo do Estado. Porque, objetivamente, algumas coisas não têm mais fôlego, não tem mais justificativa de ter continuidade. Só que parece que tem uma outra novidade aí, que eu até estava querendo catar nos jornais, não vi ainda, mas o Garotinho anunciou que o seu vice na chapa de candidato a governo é o Brizola Neto Filho, agora... Porque não, o Brizola Neto está no PSOL. Não, é o outro Brizola. Enfim, mas ele anunciou... jovem, né? Isso, ele anunciou ele como vice, candidato a vice-governador em sua chapa, e que em brevemente ele anunciaria por qual partido seria candidato a governador. Há articulações nos bastidores, quem vai para o PDT, para o PSB, enfim, é um xadrez aí que acompanha a conjuntura nacional, mas também aqui está um xadrez muito complicado. Olha, realmente, a situação aqui, o que nós vimos é um colapso total do governo, um colapso financeiro, um colapso administrativo, então, e uma demonstração seguinte, a Alerj, né, é uma continuação do Palácio Laranjeiras, não é isso? Porque, veja bem, um colapso todo, o governador tinha que pedir pedir de sair, sair de fininho. É o seguinte, vamos renunciar aqui porque não deu certo, etc. Né? E não, aqui nego fica mantendo isso, que parece que é um governo que não é o governo, certo? E por outro lado, quer dizer, o Temer, que é do mesmo partido do cara, aí inventou essa intervenção que eu acho com dois objetivos. Um é, primeiro, tirar da pauta a derrota da Previdência, porque foi uma grande derrota, é importante registrar isso. E parece que aquele cara se considera meio bruxo, né? Que foi ex-governador aqui, um cara, como é o nome dele? O cabeça branca lá. Moreira Franco, acha que é um bruxo, então inventou, vamos botar os militares aí, para poder corresponder a um pouco a esse sentimento de insegurança que é real, que a população tem, para ver se a gente ganha algum fôlego. Mas as últimas pesquisas disseram que não mudou, nenhum índice foi alterado com a intervenção, tudo continua. Não precisa nem dizer porque a intervenção, pelo amor de Deus, alguém sabe o que a intervenção está fazendo? Alguém sabe? Você sabe? Me diga, porque eu vejo televisão, leio jornal e tal, etc. Eles estão dizendo que vão agora levantar o dinheiro para a intervenção, etc. Tal. Agora, qual é a política aí da intervenção? Não disseram nada. Porque o que eu vi do Braga Neto da entrevista é que tem que fazer ação social. Eu vi ele falar. Mas a ação social, o Brizola já falou há muito tempo. Né? O Darcy Ribeiro, mesmo aquela deputada que foi do PT, que foi governadora, a Benedita. Certo? Todos os setores populares sempre falaram, o Garotinho falava disso, certo? Então, e eles sempre diziam que não tinha dinheiro, então agora eles descobriram essa coisa que todo mundo já sabia, certo? Eu acho bom, mas estão fazendo, vão fazer mesmo, certo? Então, eu não estou vendo como a intervenção está... não, tem que ser planejado, então vai algum dia aí começar essa intervenção. Eles mostraram o carro sucateado, mostraram isso, claro, tem que ter equipamento, tem que treinar os policiais, né? Porque o que está claro também é que os policiais eles não têm treinamento suficiente. Porque e tem que acabar com a política de matança dos civis. Eu fiquei indignado agora com a morte de 2 pessoas aí no centro, um deles, inclusive, fiscal, inclusive ele é fundador do Sintraturb, do sindicato, era fiscal, estava lá fiscalizando numa calçada e tomou 1 ou 2 tiros, não sei o que, e morreu.
é que pode aceitar que a FEComércio tem uma polícia? A FEComércio tem uma polícia aqui no Rio. Acho que é o único estado que tem isso. Lapa presente, Centro presente, Zona Sul presente, Barra da Tijuca presente. Virou polícia. Então, o que aconteceu nesse episódio do Centro? 2 bandidos invadiram uma loja da Claro de celulares, logo que abriu, aí botou na mochila uns 40 celulares, saiu. Aí esse grupo de tal Centro presente resolveu perseguir os caras, certo? Aí, olha bem, se a polícia perseguindo os caras já comete bobagem, imagina os caras que não se sabe qual é o treinamento, parece que são militares que estão no dia de folga, são militares da Polícia Civil, da Polícia Militar, Polícia Civil, sei lá, e juntaram um monte de gente aí, soube que tem reservista também, caras que não serviram ao Exército, mas que foram lá uma semana no Exército, um mês, então ganham dinheiro. Nada contra o emprego dos caras, os caras precisam de trabalhar. Então, eu estou falando como política pública. Primeiro que, se você não é polícia, não é do Estado, você não pode fazer policiamento. Nem vigilante que toma conta de rua também pode. Estou falando porque eu trabalhei no Sindicato dos Vigilantes e tal, e a legislação impede. Aquilo, a ajudante de rua que fica tomando conta de rua, tudo é ilegal. Certo? Porque isso, o que o cara está fazendo ali? O cara não pode tomar conta da rua, é da polícia, é do Estado, certo? É dos poderes constituídos, etc. Então, eu acho que essa situação do Rio de Janeiro realmente se perdeu o controle. Vê essa intervenção aí na mídia, né? Porque na prática eu não estou vendo nada. Agora saíram da Kennedy e foram para uma outra comunidade, na Zona Oeste. O que foi? Não vejo balanço da imprensa. Eu vejo a imprensa, qual é o balanço do que houve na Vila Kennedy? Para poder se analisar se realmente é válido, se não é válido o que está sendo feito. Agora, do ponto de vista político, me parece que ainda a situação é muito mais totalmente indefinida, que você chamou a atenção para isso, do que nacionalmente. O Freixo ser o candidato. Não sei, certo? Aí eu não sei, porque os candidatos, eu acho que a gente tem que respeitar os partidos. E quem quiser ser candidato de unidade, tem que ouvir quem ele quer ganhar. E tem que fazer negociação política. Certo? Sem isso, eu acho que não tem como construir unidade. A gente discute unidade de forma geral no sentido de despertar a consciência. Agora, os partidos têm que resolver isso. Eu acho que seria ótimo se tivesse um candidato só. Mas tem que entrar aí o Garotinho também, porque o Garotinho é um dos caras que denuncia a Rede Globo, por exemplo, certo? Que já denunciou e tal, etc. Ele é considerado do campo popular ou não? Certo? Então, isso aí eu não sei como é que os partidos estão discutindo isso. Você poderia responder isso. Vou responder essa pergunta numa outra oportunidade, Moisés. Quero desde já agradecer a sua presença. Nós estamos aqui já nos momentos finais do nosso programa de hoje, do Núcleo de Jornalismo, e para vocês perceberem que nessa nossa conversa o objetivo era deixar muito claro o conjunto de informações, o quadro de indefinição e deixar claro que a TVC, Canal 6 da NET, ela tem por objetivo informar, debater, refletir, fazer com que a cidadania seja exercida. Nós não estamos fazendo nada conclusivo, nós estamos provocando mesmo, provocando o debate, a reflexão, fazendo um jornalismo que a gente faça o movimento de desvendar e não só de formatar. Mais uma vez agradeço a presença do nosso amigo Moisés, diretor da TVC, também jornalista, e até a próxima. Assista pelo www.tvcrio.org.br a nossa programação, as nossas outras edições de vários outros programas, e obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. TVC Rio, Núcleo de Jornalismo da TV. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.